Se a gente fosse pegar na natureza, isso teria sentido, né? Os mais jovens, eles vão vigiar, eles aguentam, eles têm mais pique para fazer isso, né? Enquanto os adultos, quem vai cuidar da sociedade de uma maneira geral, vai ficar. Só que a sociedade evoluiu de uma maneira que o nosso organismo não conseguiu acompanhar a evolução. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Divancast. Se inscreva agora em nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe nas suas redes sociais, com sua família, com seus amigos, com pessoas que são importantes para você. Uma das maiores dificuldades para adolescente especificamente falando é justamente ele estudar de manhã. Porque ele vai ter uma necessidade de sono às vezes maior, né? Mesmo se pegar eu quando adolescente, eu dormia pouco pro adolescente, mas eu dormia muito mais do que eu durmo hoje. E acordar cedo pro adolescente às vezes é muito complicado. Né? Eu nunca tive essa dificuldade, né? Eu acordava na maioria das vezes muito fácil. Mas a maioria dos adolescentes tem dificuldade. Então, às vezes você tem que dar uma forçada para adiantar esse relógio biológico do adolescente. Mas me fala que adolescente é que vai querer dormir cedo. Então normalmente essa situação que gera um estresse muito grande na família. Porque os pais já estão querendo dormir, porque o ciclo começa mais cedo do adulto, e o adolescente está lá pilhadão, né? É um verdadeiro desencontro, não é? Relações, famílias, são... Só um pouquinho mais para o microfone quando você falar isso. É um conjunto de desencontros o tempo todo, né? Quer dizer, os filhos estão num ciclo circadiano, num ciclo de sono, os pais estão em outro, os pais, se forem pais mais velhos, né? Aí essas crianças, adolescentes, os pais mais idosos, também já mudou, gritante, né? É gritante. Se a gente fosse pegar na natureza, isso teria sentido, né? Os mais jovens, eles vão vigiar, eles aguentam, eles têm mais pique para fazer isso. Né? Enquanto os adultos, quem vai cuidar da sociedade de uma maneira geral, vai ficar. Só que a sociedade evoluiu de uma maneira que o nosso organismo não conseguiu acompanhar a evolução, isso biologicamente falando. Então a gente tem que tentar adequar de uma maneira que seja saudável para os dois lados, socialmente falando, biologicamente falando. Muito legal essa referência, né? O nosso cérebro, não sei se essa informação está atualizada, mas o nosso cérebro ele não se atualiza já tem uns 30 mil anos, né? Provavelmente por aí. O que tem de mudança é muito pouca. Só que a sociedade acelerou esse processo de informação, de demanda, de uma forma absurda. E isso contribui para essa questão do sono, para essa... Contribui. É uma coisa importante até para todo mundo. Uma coisa é a gente evoluir em tecnologia e conhecimento. Outra coisa é a gente evoluir em questão de fisiologia. Né? Para quem não... Às vezes, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tecnologicamente falando, é conhecimento que a gente vai agregando em pares. Então, um conhece uma coisa, a gente exerce o mesmo tipo de conhecimento que a gente faz desde que a gente descobriu como manipular o fogo, por padrão. Né? Todo o nosso conhecimento taxonômico de como eu vou categorizar os animais, as plantas, em reinos, em famílias, enfim, é tudo por padrão, é tudo em grupinhos, eu vou agrupando as coisas. Isso na matemática a gente faz a mesma coisa, na física a gente faz a mesma coisa. Então a nossa tecnologia ela segue esse padrão. Agora, a nossa fisiologia não seguiu, ela não segue adiante, não deu tempo isso. Porque questão de 30 mil anos, apesar de pra gente em matéria de idade humana ser muita coisa, em matéria de evolução é nada. Tá? E isso sim interfere muito, principalmente... Vamos colocar nessas últimas gerações. Porque como a tecnologia vem avançando muito, a velocidade das coisas vem avançando muito, e tá difícil das gerações acompanharem e se adequarem nessa velocidade. A gente não tem usado, vamos colocar isso, uma visão minha, óbvio, mas a gente não tem usado as ferramentas de uma maneira a fazer com que a gente diminua a nossa velocidade e as ferramentas façam o nosso trabalho.